Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Alguém pode me sinalizar se já estão ouvindo? Obrigada, Paulo. Oi, Sandra. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá, eu tô sem fone, mas se precisar eu coloco, se você achar que tiver ruim. Tá bom, tranquilo. Então, gente, já tem um pessoal aí entrando, acho que a gente já tá com 10 pessoas online. Só para vocês saberem, essa é a última live do ano do canal Pit Hopkins. Tem sido um sucesso. A gente tem feito as lives para divulgar melhor a síndrome. Por que que é importante a divulgação da síndrome? Quanto mais uma síndrome é conhecida, mais diagnósticos são fechados. Quanto mais diagnósticos, mais investimento a gente tem em pesquisa, em tratamentos, em medicações, mais especializações os médicos têm. Então, melhor para as nossas crianças. Esse é o maior objetivo. O tema dessa noite é alterações de fala e linguagem. Vai ser em homenagem ao Dia da Fonoaudióloga, que foi no dia 9 de dezembro. Então a gente está com uma fono aqui maravilhosa, que é a Sandra Pires, da capital de São Paulo. Eu vou apresentar ela agora, mas antes deixa eu só me apresentar. Eu sou a Lívia, eu sou mãe do Tom, que tem Pitt Hopkins, de 3 anos, no Rio de Janeiro. O Tom foi diagnosticado em 2018, em setembro. Ele era o 11º ainda diagnosticado quando eu entrei no grupo das famílias. E hoje estamos em 36 famílias aqui no Brasil. Então, deixa eu apresentar um pouquinho a Sandra. Agora, deixa eu ir que o currículo dela é super extenso aqui. Sandra, muito obrigada por você estar aqui, dispondo do seu tempo com a gente. Eu sei que você é uma pessoa mega, hiper, ultra ocupada. Imagina. Professora, fonoaudióloga, então tem consultório, tem a parte docente, então muito obrigada mesmo. Eu que Queria agradeço. agradecer também a Andrea, que é a maior responsável pelo nosso Instagram, que é a mãe da Maria Flor. Queria agradecer a Renata também, que conseguiu o contato da Sandra, indicou a Sandra pra gente. Agradecer a Rose, que basicamente fez um roteiro para essa live aqui e não pôde conduzir. Ela que estaria aqui hoje, mas por motivo de saúde ela não pôde conduzir essa live. E agradecer a todo mundo que está aqui presente, dando uma força, ouvindo e conhecendo um pouquinho mais. Vocês podem ir fazendo perguntas durante, eu vou tentar ler aqui na medida do possível, tá? E agora deixa eu apresentar a Sandra, super Sandra. Sandra é graduada pela Faculdade de Medicina da USP, fonoaudióloga clínica e docente, como eu já falei. Tem aprimoramento no tratamento neuroevolutivo pelo conceito do Bobat, especializada em alterações sensóriomotoras de origem sindrômica pela Faculdade de Medicina da USP, também pela Faculdade de Medicina da USP, é mestre e doutora de ciências, professora do curso de fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, em São Paulo, e membro da diretoria expandida do ISAC Brasil, que é a Sociedade Internacional de Comunicação Suplementar e Alternativa. Ela tem também formação no conceito do prompt, nessa abordagem de prompt, e Sandra é a fono mais experiente do Brasil em Pitt Hopkins, porque ela atende 4 crianças Pitt Hopkins. São 36 no Brasil, então ela é mais do que especialista. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, Lívia? Eu gostaria de agradecer pelo convite, de poder ter essa conversa, conhecer vocês, né? E ter essa conversa e poder, assim, espero contribuir um pouco, trazer algumas informações, trocar informações com vocês. Queria agradecer a Renata, né, que foi a primeira, uma Sim, primeiro querida, enfim. contato. Agradecer a Rose, que também fez todo esse contato esse tempo todo, tadinha. Sei que ela estava ontem, né, doída além de estar se sentindo, de precisar, né, se cuidar nesse momento, ela não estava podendo, ela estava querendo muito fazer, enfim, mas ela deu todo o suporte. E agradecer a você, Lia, pela disponibilidade também e pela Imagina. troca, por toda a troca que a gente teve. Eu que agradeço, um prazer. Vamos começar, vou começar aqui com as perguntas que eu já tenho aqui, que a gente preparou. Tá bom?
Eu queria que você falasse um pouquinho, Sandra, do conceito do Bobat. A gente conversou sobre ele quando a gente fez uma live na fisioterapia, mas aí eu queria que Aham, você falasse na parte de fono, assim, um pouquinho dele pra gente. Porque muita gente tá. acha que a fisio tradicional é o Bobat, e a gente sabe que não é, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. E muita gente relaciona o conceito, né, o tratamento neuroevolutivo, que é o nome original, ou o conceito Bobat, com a fisioterapia apenas, né? E, na verdade, o conceito Bobat é uma abordagem holística, né, que vê sobre diversos aspectos a criança e o desenvolvimento, mas voltada para a reabilitação. Então, quem pode ter a formação no conceito Bobat pode ser o fonoaudiólogo, fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, e, em linhas gerais, qual que é o objetivo do Bobat? É trabalhar, acima de tudo, funcionalidade. Né? O Uhum, próprio Bobat ele foi se reformulando ao longo do tempo, então não é algo que ficou parado lá atrás. Então, os cursos o conceito vem se atualizando, mas sempre o princípio dele foi trabalhar, acima de tudo, a funcionalidade. Então, já teve época, bem lá atrás, inibir reflexos inapropriados, alterados. E já faz muitos anos que a prioridade, a palavra-chave, né, do conceito é a questão da funcionalidade, você identificar em que estágio que a criança está. Então, do desenvolvimento, você compreender muito como ele se dá, você identificar em todos os sentidos, motor, cognitivo, de linguagem, motor grosseiro, motor fino, uhum, em que estágio que essa criança está, o que ela tem de condições já, o que ela é capaz, para você entender, dentro das condições dela, qual é o próximo passo. E você poder propulsionar para ela continuar progredindo e crescendo e se desenvolvendo. Então, de um modo geral, esse é o princípio do tratamento. E aí atende a reabilitação como um todo, não só a físio. Não sei se... perfeito. Sim, com certeza, explicou. Agora eu vou fazer uma pergunta assim, que todos os pais fazem quando a gente chega assim no consultório e que a gente escuta diariamente de todo mundo. Por que que meu filho não fala? Quando que ele vai começar a falar? Dentro do quadro de síndromes, por que que isso acontece? Eu queria que você tentasse, eu sei que são várias razões, eu queria que você explicasse um pouquinho de cada uma delas, se possível. A gente até brincou, né? Pergunta simples. Parece, Mas né? eu acho... aliás, a gente gostaria de ter uma resposta extremamente simples e objetiva e uma resposta com solução, né? Na verdade, isso é uma pergunta extremamente pertinente. Eu entendo perfeitamente a angústia Desculpa, e a gente. necessidade dessa pergunta, né? E a presença dessa pergunta no consultório, na clínica. Principalmente quando a gente fala das síndromes, né, de um modo geral, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, você Sim. tem as diversas síndromes e a palavra síndrome nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas. Então, em geral, eu tenho diversos aspectos que podem estar prejudicando a capacidade comunicativa da criança, né? Eu estou falando da criança porque normalmente é ali aquele momento inicial. Claro Uhum. que isso, né, é uma preocupação ao longo do tempo do desenvolvimento. Então, eu posso ter diversos aspectos. Muitas síndromes cursam com alterações de musculatura, né, de base fisiológica, ou seja, não é que a musculatura está só um pouquinho mais fraca, vamos fortalecer e está tudo ok. O potencial de tônus, né, o potencial de força da musculatura do corpo daquela criança, ele é rebaixado, que é o que a gente fala de hipotonia, né? Então, se eu tenho uma hipotonia, e eu vou ter uma hipotonia de musculatura de face, língua, isso vai fazer também com que eu tenha algumas questões impactando na minha fala, mas não vai fazer com que eu não consiga falar. Eu vou ter uma fala, às vezes, mais imprecisa, vou ter uma fala que vai ter uma inteligibilidade comprometida, né? Mas é um dos pontos. Muitas síndromes, elas cursam também com alterações cognitivas, alterações de uma deficiência intelectual, que pode ser de leve a severa, mas existe muitas vezes não só um atraso, mas um déficit, né, cognitivo, intelectual, enfim. Eu vou falando vários nomes para que fique claro Sim, para todo sim. mundo, né? Se eu tenho um atraso, se eu tenho um déficit intelectual, isso não é... às vezes essa palavra vem muito com um ar de incapacitação, né,
de que não tem como, mas não é dessa forma, eu tenho uma dificuldade para aprender, eu vou ter uma dificuldade para me desenvolver, eu vou ter todo o meu processo de maturação, né, de desenvolvimento mais lento, mais difícil, talvez eu tenha dificuldade de atingir alguns níveis mais elevados de maturidade do ponto de vista de linguagem, principalmente, né? A linguagem envolve o sistema de comunicação, o uso de algum sistema simbólico. Então, a gente fala que a transição e a maturidade simbólica da criança, que começa numa brincadeira, ela é extremamente importante para a linguagem, né? Porque falar nada mais é do que a gente expressar em códigos fonológicos, né? Ou algum pensamento, algum desejo, alguma coisa. Quando eu falo mesa, é uma forma de eu expressar um objeto, né? E se eu mostro uma figura de mesa, é uma outra forma, né? Se eu faço isso, é uma outra forma de expressar quero comer. Então, é a capacidade de usar símbolos para se comunicar. E aí eu vou ter vários subsistemas que vão aprimorar para essa linguagem estar desenvolvida. Então, muitas vezes, na deficiência intelectual ou nos atrasos, nos transtornos de linguagem, que são características das síndromes, de modo geral, da maior parte, isso vai ser um dos fatores importantes de dificultador da comunicação, né? O atrasar para começar a fala, o atrasar para o balbucio, o atrasar das primeiras palavras, aí mesmo que as palavras, o construir as frases, né? Você estruturar, você adquirir vocabulário. Então, a linguagem não é uma coisa simples e estática, né? Além de eu ter a condição de ter de desenvolver uma maturidade simbólica gradativamente e ampliando isso cada vez mais, e a criança vai desde lá do comecinho para ela conseguir falar papai e entender que isso representa papai, por exemplo, até quando ela está lá adolescente num nível de abstração que ela pode inferir, fazer piada, fazer hipóteses, ou seja, um nível muito mais elaborado, né, de maturidade simbólica, e o uso muito mais, né, amplo também da linguagem como um todo. Então, nesse processo todo, eu tenho vários subsistemas que eu vou amadurecendo. Fonológico, a escolha dos meus sons, morfológico, semântico, né? Então, a estrutura das palavras, os conceitos, né? Eu aprender os conceitos, porque eu só vou falar o nome das coisas se eu tenho os conceitos. A sintaxe, como eu começo a organizar a frase, que começa desde o mamãe água, né, uma frase de 2 palavras, que ainda que não tem uma estrutura completa, até estruturas mais amplas, complexas, enfim. E pragmática, como eu uso tudo isso, né? Então, a linguagem envolve tudo isso e às vezes eu tenho fases que eu vou ter um subsistema mais comprometido, às vezes outro, às vezes eu vou ter todos os subsistemas, né, comprometidos. Isso tudo por si só já vai dificultar a linguagem, o desenvolvimento e expressão, né, da fala. Além disso, muitas síndromes, né, como é o caso da Pitt-Hopkins, mas existem outras síndromes, elas também têm como característica ou podem ter alterações de transtorno motor de fala, que é, por exemplo, a apraxia ou o atraso motor de fala. Então, por exemplo, a síndrome de Down pode ter apraxia, pode ter atraso motor de fala, Pitt-Hopkins tem apraxia de fala, então a soma de tudo isso vai levar, muitas vezes, um atraso que a gente vê no jeito da criança brincar, nas escolhas, na maturidade dela em termos de linguagem, né? E isso vai dificultar para ela também ter uma expressão, mas muitas vezes aquela fase inicial que você vê uma restrição muito grande, ela pode ser muito em função da questão de transtorno motor de fala, das questões motoras, né? Então, por exemplo, a apraxia. E a gente tem que saber identificar qual é o aspecto ali que está prioritário, né? E a gente na terapia vai entendendo as prioridades de trabalho. Às vezes você tem que trabalhar mais de uma área, né? A linguagem e a parte de apraxia. Às vezes eu vou trabalhar só apraxia. Às vezes eu tenho que dar uma base de linguagem para, no segundo momento, dar duplo objetivo. Então, são ajustes que a gente tem que fazer e eu posso ter todos esses aspectos comprometidos, tá? Tá bom, a gente já teve uma primeira pergunta aqui da Andrea, que ela perguntou por que é tão difícil
uma fono dá o diagnóstico de apraxia de fala. Só que antes de responder a pergunta dela, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais da apraxia especificamente, que é bem comum em síndromes raras, né? Que inclusive você já citou. Sim. A apraxia de fala é uma desordem central, né, de ordem neurológica, do comando em termos de planejamento e programação motora para a produção da fala. Então vamos pensar assim, eu tenho um processamento linguístico para poder, onde eu vou ter todos esses subsistemas de linguagem para eu poder falar, e eu tenho um processamento motor para eu conseguir executar. Para esse processamento motor, isso tem que estar sincronizado. Por isso que quando eu tenho aspectos de linguagem e motor, eu só tenho uma potencialização das minhas dificuldades. Pensando no processamento motor de fala, eu tenho planejamento e execução. Né? São as 3 etapas para a gente conseguir fazer, né, poder produzir e ter a fala ali adequada. A execução está mais relacionada à disartria, que é muito típica, característica da fala de uma criança com paralisia cerebral, né, com encefalopatia. Quando eu tenho uma alteração do planejamento da programação motora, isso vai me resultar numa dificuldade de fala característica da apraxia. Apesar de ser uma desordem neurológica, eu não tenho uma lesão visível. Então, não basta eu encaminhar para o neuro e ele fazer um exame de imagem e ver. Então, não consigo fazer dessa forma. Em alguns casos, principalmente, que nem eu falei agora há pouco, em uns casos de síndromes, eu tenho uma soma de fatores. Além dos que eu falei, eu até esqueci de comentar, tem muitas síndromes que eu tenho alguns marcadores anatômicos importantes. Tem síndromes que eu tenho fissura, tem síndromes que eu vou ter uma alteração de arcada importante, uma redução de filtro, uma alteração às vezes de lábio. Tudo isso vai impactar na qualidade, na capacidade, na condição de produção de fala. Então, quando chega uma criança que não fala nada, eu tenho que saber se isso é puramente de linguagem. Eu tenho transtornos de linguagem, tenho transtorno do desenvolvimento de linguagem, uma alteração específica, né? Que aí não está vinculada a nenhuma síndrome, a nada. Então, uma criança que às vezes não tem nem diagnóstico de síndrome, eu preciso saber se isso é um quadro de linguagem ou se isso é uma possibilidade de uma alteração motora. É muito Então, comum, né? Chegar para você, às vezes, até antes do diagnóstico, né? Então, desculpa. A criança já começa a fazer a fono antes mesmo de receber um diagnóstico, né? Isso, e ela vem com a queixa de que ela não fala nada. Aí a gente precisa ver se esse atraso, qual é a justificativa desse atraso. Antes até de eu falar do diagnóstico diferencial, então só para ficar mais claro, assim, o que é apraxia? Eu costumo dar um exemplo, que eu até comentei na gente conversando previamente. Maravilhoso, né? Esse exemplo. Eu vou fazer um combinado que todo mundo que está assistindo aqui, hoje, depois, mais tarde, quando for escovar os dentes, quem for destro vai escovar os dentes com a mão esquerda. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escovar, se a gente escova fazendo um movimento circular bem rapidinho, vocês vão escovar com a mão oposta à dominante, né? Então, no caso, eu sou destra, eu vou com a mão esquerda, e eu vou buscando fazer o mesmo movimento e com a mesma velocidade que eu faço com a minha mão dominante. Com a mesma destreza, né? Eu aqui demonstrando para vocês já estão vendo que eu não consigo. Ó, na hora que eu venho aqui, ó como eu faço com a minha mão direita. E aí, eu quero que vocês façam para vocês tirem. Eu tô uma coisa meio robotizada aqui. Vocês vão perceber que apesar de vocês entenderem o que vocês querem fazer, o movimento que vocês querem fazer, o comando que vocês querem dar, apesar de você saber, né, tem muita clareza disso, na hora que você vai fazer, a sua mão de repente vai deslizar. Em vez dela fazer um movimento circular, ela vai fazer um movimento de deslize. E aí você fala, caramba, eu quero fazer um movimento circular, porque a minha mão não me obedece. A apraxia, a alteração, quando eu falo, ficou muito bonitinho, mas o que é alteração de planejamento e programação motora, né? Essa é a definição, mas o que é isso na prática? Exatamente isso. A criança, ela sabe o que ela quer, a condição de compreensão da criança que tem apraxia, ela é muito melhor do que a condição de expressão. Só que muitas vezes não dá essa ideia. Quando você olha a criança que não consegue falar, a gente acha assim, ela não deve estar entendendo nada. Mas a característica é justamente o contrário. Ela sabe muito mais do que ela quer, só que na hora, é que nem esse exercício que eu estou falando da escova, na hora que ela vai falar, ela não sabe como produzir aquilo. Ela pode olhar alguém falando A, ela pode perceber a boca aberta A, ela pode ouvir, abre a boca, ó,
ela pode entender isso, que nem a gente sabe o que a gente quer na escova de dentes, a gente tem clareza. Uhum. Mas na hora que ela vai falar, ela faz pum, ela faz um movimento completamente contrário, fechando, fechando, em vez de abertura de lábio, em vez de abertura de mandíbula, ela fecha, ela faz um som completamente diferente. Ela não sabe como produzir isso. Mentalmente ela quer, ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe, né? Então, muitas vezes, e quando a criança começa até a aprender, ela acaba usando palavras que ela sabe para todas as coisas, né? Então, ela sabe falar, sei lá, cavalo, você mostra a foto de um cachorro, ela, cavalo. Se você perguntar, isso é um cavalo? Ela, não. Ou seja, ela sabe que não é, mas ela não sabe como produzir aquilo, como fazer aquela sequência motora, né? Então, a apraxia envolve essa dificuldade, uma outra característica, é esse gap, né, dela compreender muito melhor. Uma característica importante da apraxia, propriamente dita, é a criança, ela pode, às vezes, produzir espontaneamente, aleatoriamente, sair uma palavra, sair um som. Mas ela se virar e falar, fala mamãe, ela vai ficar olhando e ela não sabe como executar isso, né? Então, é como a gente aprendendo qualquer atividade motora nova. A gente vamos pensar no carro. Você está lá, você de repente saiu com o carro, né? Principalmente o carro manual, que a princípio é como a gente tem que aprender, né? Você saiu, basta isso para você saber dirigir? Às vezes você ligou e você saiu, acertou os pés lá, e a pessoa que está aprendendo a dirigir fala, eu nem sei o que eu fiz, o que eu tenho que fazer primeiro. É exatamente isso a apraxia. Às vezes sai uma palavra, mas ela não tem ideia de como aquilo saiu, né? Como que ela organizou, que força, que movimento, que sequência que ela teve que fazer. Então, eu preciso de treino, prática, direcionamento, feedback, tudo isso para ir aprendendo. Que quando a gente está aprendendo, por exemplo, direção, a gente faz muito treino, 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 treino. E quando a gente ainda aprende ali quase grudada no volante e não pode nem ligar a música para a gente, senão a gente não anda. Depois Não de um pode ter tempo, ninguém a gente treina. conversando, nada, para não distrair. Exatamente. Aí, como a gente treina muito, treina diariamente, quando alguém precisa dirigir, treina diariamente, chega um momento que você está bebendo água, ouvindo música, conversando com alguém, ainda prestando atenção se tem carro ou vendo a sirene passar, alguma coisa. Entra no Então, automático, né? Você começa a entrar no seu modo automático. você entende como usar aquele motor todo para aquela função toda, né? Mais ou menos isso. Fiz alguns paralelos para tentar esclarecer, né? Veio uma pergunta sobre apraxia aqui. Posso Tá, e falar aí agora só ou você para prefere o que fale diagnóstico depois? diferencial, pode ser, assim, tem Claro. várias outras características que são importantes, então até pela pergunta, não lembro de quem que foi, como eu vou diferenciar e por que às vezes é tão difícil? Primeiro, fonoaudiólogo tem que estar capacitado, tem que ter formação, buscar, né, cursos, estudo para conseguir fazer esse diagnóstico. Assim como outras profissões, a gente tem áreas, nem todo mundo, né, da mesma área. Segundo, muitas vezes eu vou ter que fazer o diagnóstico tentando excluir outros diagnósticos, né? Então, ó, já sei que não é de linguagens, eu já sei, isso já, né? E aí eu vou pelos marcos, esse ensaio motor, né, para conseguir fazer um som e essa dificuldade, a dificuldade com a extensão da palavra. Então, sai um pá, mas não sai um pato, não sai um papai, né? Sai o pá, mas não sai o papai. A dificuldade com a crescente extensão da produção é uma característica. Então, na verdade, a gente tem várias características, algumas mais de alerta, outras mais comuns com outros quadros, que a gente vai tentando listar para ver uma possibilidade de diagnóstico. Em alguns casos, às vezes eu tenho tanta coisa misturada, né? Como eu tenho tantas questões de linguagem, eu tenho ali um transtorno que às vezes eu tenho suspeita, ou já tenho um diagnóstico, por exemplo, comportamental de TEA, que pode me gerar dúvidas, o que é do que, né? Daquela manifestação de comunicação, que às vezes eu tenho que fazer uma intervenção diagnóstica, que é o quê? Propor uma terapia voltada para o trabalho de apraxia, que é um tipo de terapia específico, e ver se com aquela terapia tem resultado. Isso acaba sendo o meu confirmador do diagnóstico. Então, depende muito de cada caso esse tempo de fechamento de diagnóstico. Tá? Porque Agora muita me fale gente qual acha que que é. na primeira avaliação já vai saber. A fono vai falar, o que ele tem é apraxia. E não é assim, né?
Às vezes, só no Não. decorrer de vários atendimentos que você consegue detectar se é por conta de uma apraxia que a criança não está falando, se é por conta de uma deficiência intelectual ou déficit cognitivo, né? E por aí Ou se eu vai. for tudo isso, né? Ou o conjunto de fatores, né? Que Em normalmente algum, é o que vem numa síndrome, né? Que é o pacote completo. Em algumas síndromes, às vezes a gente já tem uma descrição muito forte, né, em artigos, que a gente já, na hora que se eu sei que tem diagnóstico, às vezes a criança chega para mim ainda em fase de investigação. A Eu maioria não não deve tenho, ser, as né? pequenininhas devem ser a maior parte sem diagnóstico ainda, Varia né? muito, varia muito. Infelizmente, muitas vezes, ainda acaba tendo toda a determinação clínica para depois falar, agora precisa. Mas em muitos casos, o médico, quando ele vê que já tem alteração, ele vai pedir investigação neurológica, genética, vai encaminhar para tudo, mas ele fala, não sei o que é, mas vamos estimular porque precisa. Então já encaminha. Então acaba tendo muitos casos que a gente está em investigação sem um quadro definido. Quando eu tenho o diagnóstico da síndrome, algumas síndromes eu já consigo, só pelo nome da síndrome, já saber que a apraxia, por exemplo, faz parte do quadro, né? Então depende de cada caso, tá? Não sei se eu respondi, quem perguntou se Sim, quiser fazer uma respondeu. pergunta específica. A outra pergunta sobre a apraxia era quais as melhores intervenções para tratar a apraxia? Aí eu não sei se a pessoa está se referindo aos conceitos, ou BOBAT, ou prompt, por aí vai, não sei se é exatamente isso. Eu imagino que sim. O tratamento de apraxia ele tem alguns princípios, né, básicos, que é a frequência de terapia, a forma de você estimular, a escolha dos sons alvos, né, que a gente não está falando de linguagem, está falando de um transtorno motor. Quando eu falo do ponto de vista motor de fala, a gente até conversou isso, né? Eu falar a é diferente de eu falar né? Então, que tem uma outra demanda. Então, se eu vou falar pá, completamente, olha a minha boca, pá, é completamente diferente de falar pi, que eu não tenho uma abertura mandibular, ou então pu, que eu tenho que ter projeção, pá, eu tenho abertura mandibular, eu tenho abertura. Então, o que eu quero dizer com isso? Na linguagem, a gente trabalha o que a gente fala famílias. Pá, pepi, popu. Vamos trabalhar o pá? É pá, pepi, então eu vou colocar pato, eu vou colocar o piu-piu, vou colocar olha o pente, e eu vou misturar várias palavras ali com estruturas e com vogais diversificadas. Quando eu falo de um transtorno motor de fala, a terapia, a escolha da palavra e do som é completamente diferente. Se eu vejo que o som-alvo favorável e necessário para a criança aprender é o pá, não é o pi. E Sim. pode ser que do pá eu vou para o tá, eu vou para o cá, e o pi, o i, a vogal, o i e o, seja a última que eu vou trabalhar, e eu já tenho N consoantes. Então, no trabalho, sequência. Então, a escolha do som é muito específica. Eu tenho que ter uma terapia muito frequente. Eu tenho que ter um treino muito específico daquela palavra, eu tenho que ter muita repetição daquela produção, tem que ter algumas variações sutis, mas eu vou ter que ter muita repetição, né? Então eu vou ter algumas características. Para exercer, e eu preciso dar pistas que podem ser das mais variadas, e que muitas vezes no início de trabalho eu dou muitas pistas. Pistas verbais, abre a boca, para a gente falar água, né? Vamos abrir a boca. Eu posso mostrar pistas visuais, ah, e aí eu posso usar minha mão, posso usar minha boca, pistas tátil sinestésicas que a gente fala, que é quando eu tenho toque e auxílio do movimento. Posso ter pistas metacognitivas, abre a boca como se fosse o leão, né? Para você fazer um barulho, ou em falar água. Já não sei se eu falei todas as pistas, né? Mas eu posso usar qualquer tipo de pista, né? No começo a gente tenta usar o máximo, tem que abrir bem a boca, eu toco na criança, eu falo para ela abrir, eu mostro pista verbal, né, auditiva, eu estou falando para ela, e aos poucos a ideia é que eu vá tirando essas pistas e deixando a criança com mais autonomia para ela conseguir fazer aquela produção. Então, de algumas técnicas, estratégias que a gente vê aí, divulgação, na verdade, elas direcionam também o tipo de pista que eu vou usar. E eu posso fazer uma soma disso, né?
Então, eu posso usar, sei lá, uma foto de boquinha, o método das boquinhas, e eu posso usar um outro método, que eu não gosto muito. Método por si só é uma coisa pré-definida, então vamos pensar em técnicas, estratégias ou abordagens. Isso tudo somando. Agora, nem tudo é para todo mundo, né? Então, dependendo, inclusive, da capacidade, do ponto de vista de linguagem, e também da severidade da apraxia, eu usar só uma pista visual é muito pouco, né? Eu preciso ter uma soma de pistas no trabalho inicial. Às vezes, no primeiro momento, por exemplo, o prompt que é muito falado, o prompt precisa de uma organização, alinhamento, você conseguir ter esse toque e essa organização para ter toques extremamente precisos. Se eu tenho uma criança com alguma condição sensorial, que é muito comum, com alguma desorganização em termos de integração sensorial ou de comportamento, que tenha dificuldade de ter este toque, controle, Ela não vai toque, aceitar, né? Ela vai recuar quando você for tentar colocar a mão. exato, eu não posso fazer o prompt com essa criança. Às vezes eu não posso fazer no começo, mas com a evolução, a criança acaba amadurecendo, se organizando, e num outro momento é possível que eu faça o prompt com a mesma criança. Então, na verdade, o fonoaudiólogo ele vai definindo para cada caso quais são as melhores estratégias para cada caso. Não existe uma receita única. Eu sei que vocês adorariam que eu falasse, tem que fazer assim, né? Mas, na verdade, cada caso eu vou usar estratégias e soma de estratégias diferente. Eu tenho que ver o que se aplica para cada um, o que vai favorecer. E aí, reiterando o que você já falou, é por isso que é tão importante o fonoaudiólogo, o profissional, ser o mais capacitado possível. Ou seja, ele ter formação em diversas abordagens. Porque aí ele pode escolher Exato, com cada criança o que vai funcionar com aquela criança. Personalizar o exato. tratamento para ela, né? Que é o mais correto. Eu sempre falo, né, principalmente em aula, assim, não é o que eu quero e o que eu gosto. Eu posso adorar e adoro o prompt, mas não é para todo mundo. Então tem casos que não vai ser, né? E não é uma escolha minha. Eu tenho que, como fonoaudióloga, ver o que o meu paciente precisa. E eu também tenho que ter muito cuidado, que eu sempre falo, de ter uma reavaliação constante, formal ou informal. Mas a gente precisa ter reavaliação. Porque às vezes eu escolho um som-alvo que me parece extremamente coerente, escolho as estratégias que eu vou utilizar, escolho a dosagem de terapia que eu vou determinar, frequência, duração, estratégias da terapia, dose, né, que a gente fala, tudo. Só que passa 1, 2, 3 semanas, essa criança não me corresponde a absolutamente nada. Eu tenho que rever. Eu tenho que rever todos esses itens que compõem um princípio de terapia. Será que eu estou escolhendo o som-alvo certo? Será que eu estou dando as pistas certas? Será que eu estou fazendo o número de estímulos certo? Eu tenho que fazer um número de estímulo muito alto. Eu já cheguei com uma paciente minha a instalar um aplicativo daqueles contadores, sabe? De Pessoas. casos de shows, Uhum. quando existia, né? Quando podia. Para durante a fala e durante o treino, eu ia batendo na tela do celular, porque basta bater e ele vai contando, porque eu queria calcular quantos estímulos eu dava por terapia. Por 2 semanas, eu fiquei fazendo toda a terapia, contagem Caramba. porque eu queria ter uma média. Claro que eu falei, a primeira sessão, como eu estou contando a primeira vez, eu vou fazer um número muito alto, talvez não seja real, né? Então, eu fiz por 2 semanas, que deu 6 sessões, porque aí eu precisava ver se eu estava dando o número de estímulo certo. Às vezes está tudo certo, mas se eu der um número de estímulo baixo, eu não vou ter uma evolução. Então, eu tenho que saber reavaliar no que eu estou falhando. E tudo bem, eu estou errando desde que eu reconheça, perceba, controle, reavalie frequentemente para falar, não está evoluindo como deveria. Deixa eu ver se eu estou dando o estímulo certo, deixa eu ver se a frequência está legal, deixa eu ver se a estratégia que eu estou usando está apropriada. O alvo está errado, vou mudar o alvo. De repente a gente muda o alvo, a criança vai, deslancha. Tudo bem, ela não estava, apesar de parecer, claro que eu não escolhi aleatoriamente, apesar de parecer, ela não estava pronta. Ou, além de toda escolha pelos traços e características motoras das palavras, para eu escolher uma palavra-alvo, essa palavra-alvo ela tem que ser muito frequente, né, e significativa para a criança. Então, eu nunca treino som isolado na apraxia, eu vou treinar sempre sons nas palavras e palavras significativas e de alta frequência para a criança.
às vezes eu acho que eu escolhi certo, mas às vezes, sei lá, o vovó, ele é muito mais importante, muito mais significativo. Motoramente, entre o vó e o, sei lá, o chã, eu estaria no chã e eu vou, sei lá, fui colocar alguma outra palavra, não veio nenhum exemplo agora coerente. Mas era muito sutil, só que quando eu vou ver não está funcionando. Por quê? Talvez o vovó, a questão do significado, da representação, da importância, é um estímulo a mais para essa criança estar envolvida, estar motivada, que eu preciso disso tudo também na terapia, motivação e ela estar envolvida na terapia para conseguir fazer esse treino que é massivo, né? É um treino cansativo às vezes. Verdade. Perguntaram aqui uma coisa, eu acho que eu até já sei, mas vou te perguntar. Você sugere que esse treino seja terapêutico ou em casa pelos pais? Ou seja, com uma fono ou, eu entendo dessa forma, né? Ou com as famílias. A ter essa abordagem, eu preciso ter um treino de terapia, em terapia, frequente e regular. Isso não quer dizer que eu também não tenha que pedir e contar com a participação familiar, né? Eu gosto muito de um olhar, né, principalmente na área de comunicação alternativa, na literatura internacional, eles trazem, toda vez que eles abordam alguma coisa de equipe, algum estudo, né, que fala de equipe, internacionalmente eles falam a família está sempre integrada na equipe. Às vezes a gente fala, é a equipe e a família. E eu gosto muito desse olhar de família estar integrada na equipe, porque é uma troca entre todo mundo, né? Então, sim, a família vai ter necessidade e importância na participação da escolha da palavra, na troca das informações que ela nos traz, Na no repetição em reforçador, casa. no reforçador que ela vai ter de cobrança e de treino em casa, mas eu não posso trocar a terapia como se eu desse, ó, vou dar uma lista de palavras, treina daqui a 3 semanas, a gente vê. Porque o fonoaudiólogo vai saber, tendo a formação, por exemplo, se é apropriado o prompt, às vezes eu não faço prompt, mas eu faço estímulos táteis sinestésicos, que não necessariamente é o prompt, né? Mas eu vou saber que toque que eu dou, como que eu dou. Quando eu vou passar para a família, eu passo palavras que ela seja relativamente capaz, a criança, para essa família ser o reforçador. Mas eu não tenho como capacitar qual é o tipo de toque, nem tenho que fazer essa mãe ou esse pai se tornarem terapeutas, né, de entender qual é o toque, como é o toque, com que frequência, apertei muito, apertei pouco, é apertar, é deslizar, o que eu tenho que fazer com o meu dedo. Isso eu não tenho que passar, entende? Então, na hora que eu tenho uma palavra-alvo, as palavras têm que ser minimamente capazes para a criança, embora seja novidade, sejam viáveis. E aí, sendo frequentes, eu vou, na verdade, pedir que essa família seja esse grande acréscimo e reforçador da produção, e eu vou tentar fazer isso de uma forma interligada. Então, sei lá, é água, ó, na hora que for tomar banho, vamos abrir a água do chuveiro, vamos lavar a mão para passar, ó, deixa cair água na mão, eu vou falar, quer água, vamos beber água, agora, ó, vou ter que gastar bastante água para lavar essa louça, que olha como ficou suja, sei lá, né, tô brincando, vamos Uhum. brincar de Sim, água na sim. bacia. Eu vou dar ideias junto com a família de como essa família pode ser o reforçador, ou se aquela palavra eu já sei que é frequente, essa família ela tem esse compromisso de de manter esse estímulo regular. Mas eu não tenho como transferir a técnica, e até isso que eu falei da reavaliação, que para mim a reavaliação é constante. De tempos em tempos eu tenho que tentar fazer um apanhado geral de prioridades de terapia, mas a minha reavaliação ela é constante. Na hora que eu tento uma palavra e eu vejo que não sai, eu vejo se foi a minha estratégia, a minha pista, ou se essa criança por algum motivo. Às vezes a gente adquire um som e na hora que começa a aumentar a produção de fala, a inteligibilidade ela piora, a gente vai saber o freio da gente manter numa estrutura mais simples para aumentar essa complexidade. Então, são pequenas análises que elas são do olhar do profissional, não tem como eu transferir em absoluto, tá? Perfeito. Eu vou juntar uma pergunta que a gente já tinha com uma pergunta que fizeram aqui que eu acho que dá para juntar as duas. Quando começar a fazer fono? Quando você acha que a família deve levar a criança para fazer uma avaliação? E vou juntar com a pergunta que foi feita aqui, que é dentre todas as especialidades das fonoaudiólogas, qual é que deve ser procurada desde o início para se obter um bom diagnóstico? Ou seja, eu entendo assim,
Por exemplo, eu procuro uma especialista em Bobat, uma em Prompt. Que especialidade eu procuro primeiro na busca do diagnóstico? E quando? Tá, eu vou acho que responder essa primeiro e depois a outra, pode ser? Claro. Ah, na verdade, é muito delicado isso, porque hoje está vindo muito caso encaminhado, às vezes, né, encaminhamento médico, eu quero que procure alguém com prompt. Às vezes eu tenho pessoas altamente experientes com transtornos motores de fala que não tiveram oportunidade de fazer o prompt. Claro que quanto maior a formação já feita, essa pessoa está capacitada, inclusive, numa outra abordagem. Claro que isso é melhor, mas a gente tem que olhar com muito cuidado isso, né? Eu já tive casos que me procurou e eu redirecionei né? Então, quando chega para mim, eu não posso atender, ou por localização, ou agenda, o que for. Eu sempre me preocupo em fazer esse redirecionamento e cheguei já a encaminhar para a colega que eu sei que ainda não tinha, a pessoa estava querendo fazer o curso, só não tinha conseguido, em termos de agenda e disponibilidade do curso, né, fazer, mas sabia que ela já estava ali na espera para o próximo. Então, eu sei que alguém que vive fazendo cursos, ela não tinha formação, mas já tinha feito pequenos cursos e palestras, né? Não tinha feito a formação propriamente dita, mas ela estava já em vista de fazer. E eu sei que isso gera muita insegurança, porque às vezes o encaminhamento vem, né? A divulgação da formação do prompt está muito forte. Então, assim, claro que ter a formação é algo muito bom, né? Porque mostra já um caminho. Só cuidado que não existe só uma técnica. Então, acima de tudo, você tem que tentar entender se a pessoa, o fonoaudiólogo, ele tem experiência em transtornos motores de fala e em alterações de linguagem. Né? Se existe a suspeita, por exemplo, de apraxia, se é uma criança que tem uma necessidade complexa de comunicação, né, e não se comunica, não fala, e está naquela fase que a mãe não sabe e ela não fala nada, então não sabe se aquilo é linguagem, se é uma apraxia, se tem os dois. O ideal é entender a experiência que esse fonoaudiólogo tem. A gente não tem uma obrigatoriedade na fonoaudiologia, como na medicina, de você ter as residências específicas. Pediatria, cardio, aí vai na cardiopediatria e assim vai. A gente não tem essa obrigatoriedade. Então, tem muito profissional extremamente experiente que não pleiteou o título de especialista. Né? Então, não existe, é só para dificultar, né, para vocês acharem, mas não existe isso, né? Porque se tivesse, era um pouco mais fácil. Então, acho que é conversar e tentar entender. Você já atendeu casos, principalmente nos casos sindrômicos, ver se a pessoa tem experiência com síndromes. Porque lidar com síndromes, você está lidando. Eu fui fazendo minha formação justamente para trabalhar com essa área, com síndromes. Então, quis fazer uma formação de disfagia, porque algumas síndromes têm disfagia. Fui fazer formação de linguagem, de transtorno motor, porque eu quero atender essas crianças que elas podem ter tudo. Então, se o profissional tem experiência com crianças com síndromes, ele vai ter provavelmente uma busca de cursos e de formação variada para conseguir dar essa atenção. Não sei se eu respondi, Sim, né, com isso. certeza, perfeito. Em que momento procurar a fonoaudiologia, você percebeu que o seu filho, sua filha, não está caminhando no desenvolvimento como deveria, você começa a estranhar, procure. Não Não está espera o diagnóstico, balbuciando. né? Até porque muitas vezes o diagnóstico pode demorar anos ou pode nunca vir. E Então, às vezes o pai e mãe já está ali com o coração de pai e mãe, sentindo que alguma coisa no desenvolvimento não está caminhando bem. Às vezes é filho único, não tem referencial, mas sabe algo não está caminhando bem? E aí ele fica dizendo, não, mas deve ser da minha cabeça. Se tem alguma coisa que você sente que não está caminhando bem, se você já tem um diagnóstico de uma síndrome e vê que está atrasado, mas atraso é pertinente. A gente não pode dar teto, olhar de forma limitada. Eu falo, às vezes, né, que saber o nome da síndrome, às vezes acolhe, porque você sabe o que seu filho tem, consegue estudar, né, o que seu filho tem, só que a gente tem que tomar cuidado disso não virar um teto. Na literatura diz que eles não falam, então eu não espero que meu filho fale. E aí, sem querer, a gente não estimula, né? Síndromes raras, o que mais tem é a gente descobrir nos pacientes como eles podem, às vezes, muito mais do que a literatura está dizendo. Porque síndromes raras significa que eu não vou ter um grupo de casos grande para fazer uma pesquisa clínica. Então, às vezes, eu tenho um relato de caso. Aquele relato de caso pode dizer que
não desenvolveu a fala, não teve um desenvolvimento bom, teve uma deficiência intelectual severa. Às vezes isso não é uma característica obrigatória da síndrome, ou seja, eu posso ter outra criança que vai ter um comportamento completamente diferente. Então eu sempre falo, invista, aposte, vá, né? E não importa se é pequeno, não está bagunceando, até desculpa, ali só para estender um Nada, ponto nada. importante. Às vezes, na fase do balbucio, as pessoas acham que não precisa. A fono não trabalha só quando deveria estar falando. A fono Uhum. já trabalha uma característica da apraxia, eu não consegui falar todas, mas porque acho que nem é o objetivo a gente ficar estendendo, mas uma característica da apraxia é um repertório extremamente limitado desde o balbucio. Então, é uma criança que, quando você pergunta ou vai ver vídeo dela nessa fase do balbucio, você vê que ela só faz um, dois sons. Ela não faz vogais variadas, ela não faz uma produção variada, ela não faz isso frequente. Então, a fono já pode trabalhar, porque eu posso trabalhar que, apesar dessa criança não conseguir se expressar, que ela tenha íntegra todo o estímulo, todo o estímulo de linguagem para dar uma condição de desenvolvimento e maturação dentro do potencial desta criança, e aí me permitir, ela tendo iniciativa, intenção comunicativa, porque eu dei essa base de linguagem nela, isso vai me permitir trabalhar a questão motora de fala. Já teve criança que chegou para mim que tinha tanta coisa que no primeiro momento a apraxia de fala nem se mostrava. Na hora que eu trabalhei 3 meses, 4 meses, as questões de linguagem, essa criança que não ficava nem parada, de repente está fazendo jogo, sentada na cadeirinha, uma terapia inteira comigo, foi depois de 3, 4 meses que eu consegui ter uma organização dessa criança de linguagem, e aí começou a ficar evidente para mim que existia um transtorno motor de fala que logo depois eu identifiquei como apraxia. Mas de imediato eu não consegui. Então, se a gente trabalha desde cedo, todo esse processo seria mais rápido também. Tem a questão, a importância da intervenção precoce também está relacionada, aí é outro papo longo, mas sobre a plasticidade cerebral, né? Então, quanto mais cedo, mais o cérebro pode achar novos caminhos para que aquilo se torne possível. Ainda tem essa Sim, questão, né? Eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho, na verdade, sobre comunicação suplementar e alternativa. Para crianças que têm, aí que eu vou falar não verbais, como é mais conhecido, mas que na verdade são crianças que, quando a gente fala não verbal, a gente acaba limitando que aquela criança não vai falar, e não é bem assim. Melhor falar com necessidade complexa de comunicação, né? Então eu queria que você isso. falasse um pouquinho disso, da comunicação alternativa. A comunicação suplementar alternativa, ela é uma abordagem, na verdade, de linguagem, né? Muitas vezes, na compreensão popular, até é o aplicativo, é usar um iPad, é usar as Libras. Todo figurinhas. mundo pergunta, é Libras? Vai fazer linguagem de sinais? Isso, aí eu já vou até corrigir. Libras não é comunicação suplementar alternativa, né? Porque Libras tem uma estrutura de língua própria. Então, uma pessoa que fale Libras e fale português, ela é bilíngue, né? Então, Libras tem uma estrutura própria. Uma coisa é usar gesto. Eu posso usar isso e isso ser comunicação suplementar alternativa. Uhum. Pode ser que alguns gestos naturais, alguns gestos da Libras, né? Eles sejam similares aos gestos naturais, mas não quer dizer que eu esteja usando Libras. Libras, inclusive, é uma estrutura, em termos de língua, de linguagem, né? É uma língua, em termos de língua, de organização, de sintaxe, completamente diferente. Então, Libras não, mas gesto pode ser. Né? Então, a comunicação suplementar alternativa, as pessoas às vezes falam como sinônimo de um recurso, como se fosse o papel, ou a prancha, ou o iPad. Às vezes chega para mim, a gente já tentou comunicação alternativa, não deu certo. Ah, é? O que não deu certo? A gente baixou, ou algum outro profissional baixou e não funcionou. Durante o tempo foi ok, mas não funcionou. Eu não consigo ver isso, tá? Para mim, não consigo ver alguém que não responda. Porque se eu tenho um paciente que ele me fala assim, dando joia, e eu tenho um paciente que ele responde sim, é o joia, né? Pelo menos ele tem uma praxia importante, ele não consegue, ele está começando a fazer alguns sons, e ele faz isso já é a comunicação suplementar alternativa. Então, funciona. Talvez não tenha o alcance de funcionalidade comunicativa que eu Uhum. desejo. Então, eu tenho que estruturar e trabalhar para isso ter. Então, a comunicação suplementar alternativa,
ela é um trabalho que cursa com um trabalho de linguagem. Ele é fundamental para as crianças que têm apraxia, e ele é o uso que vai desde gestos. Eu posso valorizar uma vocalização, e usar esse para chamar alguém. Então, usar de maneira funcional, né? Aí, chamei alguém, eu posso virar e falar. Aí você vai responder, você quer comer? Aí eu, sim. E aí você vai falar, o que que você quer comer? E aí, para falar o que eu quero comer, eu posso, por exemplo, pegar uma prancha e falar, por exemplo, que eu quero peixe. Dá para ver? Dá. Peixe. Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando, eu usei vocalização, eu usei gesto e usei uma figura, que é um sistema de símbolo. Né? Então, a comunicação suplementar alternativa é eu ajustar qual é a melhor forma para cada caso que eu vou usar e como eu componho tudo isso. Vai ter crianças pequenininhas que eu vou ter que usar objeto. Na hora que a gente orienta, brincar com a criança, falar, ofereça o brinquedo para a criança escolher, você quer brincar de bola ou de carrinho, e eu mostro os dois, e eu permito que a criança venha com a mão ou com o olhar, ela aponte, né, para um dos brinquedos, isso é comunicação suplementar alternativa. Eu viabilizo essa criança a interagir, a se comunicar. É claro que a ideia da gente ir para um sistema de gráfico é porque eu vou conseguir ampliar muito mais a condição de comunicação, né? Vou favorecer muito mais do que restringir ao gesto, mas eu posso compor o gesto, que nem eu mostrei, com símbolos e eventualmente até com escrita mais para frente. Então, a ideia de eu viabilizar a condição de comunicação. A comunicação suplementar alternativa, ela vai ajudar a criança que tem questões de memória e questões sintáticas para ela se organizar no que ela precisa contar. Né? É muito comum, pelas questões de linguagem, não saber dizer. Eu tenho um paciente que fala, fui no cinema, e na verdade ele vai no cinema. Ele tem uma dificuldade de organização temporal, né? Do uso do verbo. E quando ele tem a prancha, ele consegue estruturar que ele vai, é futuro. Apesar dele falar errado, ele consegue, ele sabe o que ele quer falar. Né? Então, ajuda a organizar, ajuda a estruturar, ajuda a lentificar a comunicação e a criança ensaiar a fala, né? Não prejudica o desenvolvimento de fala. E no caso da apraxia, vamos pensar, a criança às vezes está com má. E aí, na hora que ela fala má, imagina que eu já estou... Uma criança que não falava nada, de repente está falando má, bonito, eu estou super feliz, certo? Só que imagina ela virando para você, toda orgulhosa, e falar, má. E o que ela está falando? Você não vai retornar para ela. Você não vai corresponder. Agora, se ela vira e fala, isso aqui é um tomate, mas a gente vai fingir que é uma maçã, tá? Má. O que você vai responder? Você quer maçã? Nossa, você pediu a maçã. Isso é um feedback dizendo, e ela vai entender como eu consegui falar uma. Porque ela tem um auxílio que vai contextualizar aquela produção dela. Uma das características da terapia da apraxia, além da repetição e tudo mais que eu já falei, é o feedback, é o retorno que a gente dá. Quando a criança consegue fazer um som, não é só a gente ficar feliz, né? E a gente fica, mas é você virar para a criança e falar, olha como você fez legal, você juntou lábio com lábio e você conseguiu falar um má, você viu que você fez um má? Tem que ser um retorno específico, inclusive. Né? Eu sei que a gente está com tempo, mas só um exemplo. Imagina quando a gente está aprendendo alguma coisa, que você está lá numa costura, um tricô, você deu um ponto, você viu que você colocou o laço direitinho? É que nem no carro. Você viu que você tirou o pé tal, você vai explicar para a pessoa, olha como você fez certo. Você viu que você soltou o freio de mão, porque às vezes a pessoa faz e nem percebe. Então você tem que valorizar. Então o uso da comunicação suplementar alternativa ajuda nesse processo. Os pais têm alguma resistência no começo da comunicação alternativa, porque eles ficam achando, eu mesma fui uma dessas, com medo de introduzir, achando, principalmente, porque logo no início eu achava que a comunicação alternativa eram só as pranchas, né? Ou então os iPads, os pods, né, que chamam. E aí eu falava, bom, mas se eu botar a comunicação alternativa, aí mesmo que ele não vai falar, porque ele vai aprender a apontar e nada a ver, né? Uma coisa totalmente complementa a outra e até ajuda, não é isso? Exatamente, pelo contrário, a gente tem na literatura mais do que descrito que favorece o desenvolvimento da fala. Se eu tenho questões motoras, eu estou contextualizando que nem do exemplo. Pelas questões de linguagem, um outro exemplo, aqui eu tenho um livro
que ele é todo, eu montei ele todinho, apesar dele ter escrita, ele tem todinho símbolos. Eu permito essa criança ler o livro, recontar esse livro usando símbolo. Eu possibilito trabalhar as questões de linguagem. Na hora que a criança consegue acompanhar o livro da escola, consegue mostrar que ela compreendeu uma história e responder uma compreensão de história, recontar ou contar para você alguma coisa, ela consegue pedir algo que ela quer usando a comunicação alternativa, você está, além de viabilizar a interação e desenvolvimento de linguagem, você está capacitando essa comunicação no sentido de dando funcionalidade para ela em termos comunicativos. E isso incentiva demais a iniciativa, a intenção comunicativa, que é básico, necessário para ela querer falar. Quanto melhor a interação e melhor e maior quantidade de parceiros comunicativos, porque a comunicação alternativa permitiu, melhor, mais ela vai querer se comunicar. Então, na verdade, é um incentivador. E aí eu tiro alguns problemas, porque às vezes a criança ela quer alguma coisa e ela levanta, principalmente no contexto da escola, às vezes não sabe nem o que a criança quer. Ah, está levantando de novo. A criança passa como agitada, desorganizada. Às vezes ela quer ir ao banheiro, não sabe falar e levanta, né? E levanta. E aí, por ela não saber expressar, é mal interpretada e às vezes vem pra gente a formação agitada, inquieta, às vezes até agressiva, porque ela pega alguma coisa, porque ela não consegue falar e ela faz fisicamente. Na hora que essa criança consegue se comunicar, normalmente a escola dá um feedback pra gente de que, nossa, o comportamento dela melhorou. Então, é fundamental para a comunicação, para o desenvolvimento como um todo. Eu vou falando aqui, vai me dando Não, corte. a gente já está quase estourando o tempo. Não deu tempo de fazer todas as perguntas que fizeram aqui ao longo. Eu acho que nem vai dar tempo de eu fazer mais alguma, porque a resposta normalmente é mais elaborada. Então, não vou tentar. É muito assunto. A gente nem pôde abordar, por exemplo, a parte de alimentação, que vocês também fazem, né? Crianças que têm dificuldade de mastigação, deglutição, por aí vai. Então, não tem que fazer uma live com cada tema, com fono. Tem que ser 4 lives por mês, né? Por semana. 4 por mês, uma por semana com fono, para tentar abordar alguns assuntos. Nem todos vai dar. Então, queria de novo agradecer a você. Foi muito elucidativa, foi muito legal a sua live. Você explica realmente a professora super didática, de forma que nós, pais e famílias e amigos, todos, a gente consegue te entender. E isso é muito importante pra gente. Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui até agora assistindo. Eu queria Fala. Eu queria agradecer rapidinho, acho que você também quer dar puxamento com os recados, mas queria agradecer muito pela oportunidade. Espero ter explicado e ter correspondido. Eu não consigo ler, não estou acostumada com lives, né? Mas eu não consigo ler as perguntas. Primeira live espero que tenha atendido as pessoas, né? Mas fico à disposição. E espero que tenha contribuído aí para esclarecer alguns aspectos, tirar algumas dúvidas, ampliar um pouquinho o olhar. Com certeza, Muito demais. Obrigada, gente. Boa noite a todos. E a live vai ficar gravada aqui para quem quiser assistir. Quem quiser saber mais sobre a síndrome, tem aqui no Instagram, tem o Facebook, Pitt Hopkins Brasil, e tem também o site, que é o www.pitthopkinsbrasil.com.br. Todos são feitos pelas famílias, nós mesmos que fazemos e geramos conteúdos, então quem quiser compartilhar para a síndrome ficar mais conhecida, melhor ainda. Tá bom? Parabéns, obrigada. Viu? Parabéns para vocês por todo o trabalho, toda a organização. Obrigada, viu? Muito Sandra. bom isso. Obrigada, querida. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.